sabe, Jesus ele escreve por meio do apóstolo João 7 cartas a 7 igrejas. E a gente já viu a primeira carta, que foi para a igreja de Éfeso. Nós vimos a segunda carta, que foi escrita para a igreja de Esmirna. E agora nós vamos ler a terceira carta, que trata da igreja de Pérgamo. Então, pega aí sua Bíblia e abra Apocalipse capítulo 2, tá certo? Nós vamos ler do verso 12 em diante. Então, nós vamos ver algumas coisas sobre avivamento nesse trecho aqui também. Então, fique atento. Eu queria, então, dizer algumas coisas sobre Pérgamo, né? Os cristãos que moravam em Pérgamo, eles, então, são agraciados pelo apóstolo João, né? A pedido do Senhor Jesus, para que fosse entregue uma carta a eles. E Jesus, ele trata de algumas coisas muito interessantes, muito interessantes. E a primeira coisa, então, que eu queria que a gente refletisse antes de entrar propriamente no texto, é o seguinte, é que Pérgamo era uma cidade grega e que posteriormente teve influência romana. Então, ela tem uma cultura greco-romana muito forte mesmo. E você vai perceber algumas coisas muito interessantes que, se você for reparar, a maioria, se não 99% das igrejas que são relatadas aqui e que o apóstolo Paulo plantou e tudo mais, elas sempre foram destinadas a lugares estratégicos, em grandes polos, para que dali o cristianismo fosse disseminado para as regiões interiores. Então, você vai ver que tanto Éfeso, quanto Esmirna, quanto Pérgamo têm características muito incomuns. Como, por exemplo, eram cidades grandes. Pérgamo era uma grande cidade. Ela era a terceira da chamada Ásia Menor da época ali, né? Então, ela era a terceira grande cidade. Ela ficava dividindo espaço com Esmirna. E Pérgamo era interessante porque ela era uma cidade característica, porque as outras elas eram cidades litorâneas, onde tinha um porto e aquele comércio muito grande. Pérgamo era diferente. Pérgamo era uma cidade que foi construída no alto de um morro, no alto de uma montanha. E é interessante porque Pérgamo era uma cidade que se consolidou muito. E esse aspecto de onde ela foi construída, isso faz toda a diferença. Então, haviam 2 patamares da cidade. Havia a cidade baixa, que era no meio do morro, no meio da montanha. Então, ali havia as moradias, né, algum tipo de comércio, alguma coisa nesse sentido. E havia a parte alta, chamada de Acrópole, que era a parte em cima, que aí era bem no alto mesmo. E ali, nessa parte alta, dava para ver tudo embaixo. Então, por que Pérgamo se consolidou muito bem nesse aspecto? Porque lá de cima, do alto da cidade, dava para ver quem chegava e dava para ver se havia algum tipo de tentativa de conquista da cidade, né, de alguma coisa nesse sentido. Então eles se preparavam e era muito difícil vencer Pérgamo, porque eles estavam em cima e eles conseguiam sempre derrotar quem chegava para tentar conquistar a cidade. Esse era um aspecto muito forte, né? Eles se precaviam antes, eles tinham esse algo a favor deles. E nessa parte alta também havia algo interessante, que era a parte onde se estabeleciam os templos, né, religiosos, e era onde se havia os cultos, e também havia
a parte da intelectualidade, a parte do conhecimento, tudo isso era deixado para essa parte alta. E aí eu vou falar algumas características da parte alta daqui a pouco. Então, nós vemos então que Pérgamo era essa cidade, uma cidade que tinha uma influência também romana muito grande na época em que foi escrito a carta para ela. Porque os romanos já tinham dominado toda aquela região, né? E então, olha que interessante. Pérgamo significa exaltação ou exaltado. Por quê? Por causa do lugar onde ela estava. Então, ela estava no lugar mais alto, no lugar exaltado. Então, exaltação é o significado de Pérgamo. E aí, a gente caminha então, né, um pouco mais nessa questão histórica. E aqui a gente vê o seguinte, que Pérgamo tinha relações um pouco dificultosas com o Egito. E em determinado momento, eles tiveram uma cisão muito grande. Por quê? Porque o rei, né, que era chamado como se fosse o governante daquela cidade, né, o rei de Pérgamo, ele tinha um interesse muito grande. O que ele queria? Ele queria fazer uma biblioteca maior do que a biblioteca de Alexandria. Alexandria, todo mundo sabe que foi a maior biblioteca da antiguidade, abrigando milhares e milhares e milhares de livros. E aí, Pérgamo, o rei de Pérgamo, queria superar a biblioteca que ficava em Alexandria. E aí, eles começaram a produzir muitos livros nessa biblioteca deles. E um certo momento que teve essa ruptura, houve um problema gerado na biblioteca de Pérgamo. Por quê? Até então, onde se registrava os livros, né, onde se escrevia os livros, eram os chamados papiros. E, curiosamente, os papiros só eram produzidos pelo Egito. Então, o papiro foi uma forma de se prensar essa folha dessa planta papiro que tinha ao longo do rio Nilo, e eles desenvolveram essa técnica e formavam folhas de papiro. E nessas folhas de papiro é que eram registrados os livros. E com essa ruptura, né, política, econômica, e alguns estudiosos até dizem que foi gerado por algum tipo de ciúme, né? Por causa de querer ser maior que Alexandria, eles pararam de fornecer papiro. Aí, o que aconteceu? Aconteceu que o rei de Pérgamo não parou. Ele não parou. O que ele fez? Ele desenvolveu uma outra técnica. Uma técnica de se escrever em peles de animais os livros. Então, eles tratavam, né, tiravam a pele, o couro do animal, curtia aquele couro e deixava aquelas tiras de couro para ser escritas. Então, esse material que eles utilizavam se chamava pergaminho, em homenagem a Pérgamo. Então, os pergaminhos que existiam, né, aqueles rolos e tudo mais, que eles costuravam, né, o couro um no outro para virar aqueles pergaminhos enormes e tal, eram produzidos e foram criados e desenvolvidos aqui em Pérgamo. Mas isso faz parte da história por um detalhe. Essa biblioteca chegou a ter mais ou menos 200 mil títulos literários.
Pensa bem. Incrível, né? Mas tudo isso tem um sentido. Tudo isso que eu falei aqui tem um sentido mais pra frente que a gente vai compreender. E aí, Roma, então, faz uma influência muito grande na cultura de Pérgamo. Tanto é que Roma influencia eles muito no direito romano, né, o chamado direito romano da época. E eles tinham lá também uma arena para teatro, para as comédias, né, e tudo mais, que cabiam aproximadamente 10.000 pessoas. Vocês conseguem compreender isso? Então, Pérgamo não era uma cidade qualquer. Bom, tem mais alguns outros detalhes históricos, mas isso traz o pano de fundo de Pérgamo. E aí, então, nós entramos propriamente no texto sagrado, depois dessa longa introdução. Bom, Apocalipse capítulo 2, pega comigo aí o capítulo 2, verso 12, tá bom? Apocalipse capítulo 2, verso 12. Bom, nós vemos que esse início sempre é característico do Senhor. Ele traz a mesma introdução, né, muito clara para todas as igrejas. Então, aqui, Jesus ele diz, né? Ao anjo da igreja em Pérgamo, escreva. Escreve aí, né? Então, ao anjo da igreja em Pérgamo, escreva. Estas são as palavras daquele que tem a espada afiada de 2 gumes. Presta atenção nisso. Espada afiada de 2 gumes. Olha o 13. E aí o 13, o Senhor Jesus, claro, é Ele quem está falando, né? Ele é aquele que tem a espada afiada de 2 gumes. Então, o Senhor Jesus começa a falar com eles. Fala o seguinte: sei onde você vive, onde está o trono de Satanás. Olha, gente, lá em Pérgamo era um local onde havia um culto religioso muito grande, muito intenso. E ali havia uma igreja de Cristo estabelecida ali. Havia cristãos vivendo ali. E Jesus fala: eu sei onde vocês estão. Eu sei onde vocês moram. Onde está o templo de... Desculpa, o trono de Satanás. Então eles viviam onde estava o trono de Satanás. E a gente vê algumas coisas históricas, porque algumas pessoas entendem que era por causa disso aqui que eu vou explicar que Jesus falou. Mas tem um sentido muito maior. Olha só. Naquela época, tinham vários templos. Vários templos para poder cultuar vários deuses. E haviam 5 templos muito específicos, que eu queria falar deles aqui rapidamente. Bom, esses principais eram o templo de Zeus, que na mitologia grega era o maior dos deuses, correto? Tinha também o templo de Dionísio. Gente, Dionísio ou Baco. Dionísio era o deus do vinho, né? Baco, você já ouviu falar da palavra bacanal? Pois é, vem disso. Vem desse deus grego que, né, ou Dionísio, né, grego chamava Baco, e para os romanos Dionísio. E aí os romanos diziam que Dionísio era o deus do vinho. Então eles cultuavam esse deus Baco ou Dionísio com orgias, com bebedeiras, com glutonarias, né?
As pessoas, as orgias eram de vários tipos. Tinha orgias alimentares que eram assim, as pessoas comiam até não aguentar mais. Depois eles tomavam água morna para vomitar e continuar comendo. Então era uma orgia dos excessos em tudo. Também o excesso sexual. E isso era muito intenso. Então tinha Zeus, Dionísio, Atena. E aqui traz uma informação pra gente muito interessante sobre essa deusa Atena, porque Atena é a deusa grega do conhecimento, da sabedoria. Então, e esse fato de se ter essa biblioteca lá, mostrava que eles cultuavam muito o conhecimento, a sabedoria, a cultura, eles tinham essa característica muito forte, né? E aí também, né? Então, Zeus, Dionísio, Atena, Esculápio. Bom, gente, tem algumas variações sobre esse nome, mas o nome mais comum que eu achei foi Esculápio. Esse Esculápio era o deus da cura, da saúde. E se você observar, o símbolo hoje da medicina traz uma serpente, que é exatamente a referência a esse deus chamado Esculápio, que era uma serpente, ele era adorado, né? A imagem dele era em forma de serpente. Então, esse Esculápio, ele era o deus da cura, o deus, né, que trazia a cura para eles. Então, da medicina, né? E aí, ali, então, também foi dado uma grande ênfase à medicina. Para vocês terem ideia, lá em Pérgamo, pessoas que estavam estressadas, que estavam afadigadas, né, tensas, iam para lá para se tratar medicinalmente. Então lá tinha banhos com águas curadoras, tinha banhos de lama, tinha análise de sonhos, tinha musicoterapia. Gente, é incrível isso. Olha como que naquela época eles já tinham isso tudo desenvolvido. E isso tudo baseado na cultura do deus Esculápio. Então eles entendiam que esse deus era o deus que trazia a cura. Então, nós vimos Zeus, Dionísio, Atena, Esculápio e tinha o último, que era também um templo ao imperador. Então eles adoravam o imperador de Roma. E eles tinham ele como sendo filho dos deuses. Então havia essa cultura aqui. E um detalhe é que no momento da história, os alemães eles começaram a escavar essa região de Pérgamo e eles encontraram o templo de Zeus, desculpa, o trono de Zeus ali. Então, eles viram esse trono de Zeus com mais de 15 metros de altura. E quando eles fizeram lá em Pérgamo esse trono lá na parte alta, era para que de alguma maneira, onde as pessoas estivessem na cidade, eles conseguissem olhar e ver o trono de Zeus. E muitas pessoas achavam que esse trono de Zeus era o trono de Satanás. E detalhe aqui, e aí os alemães pegaram e levaram, e hoje esse trono existe, está no Museu de Pérgamo, em Berlim, tá? Mas voltando aqui, olha só, esse trono de Satanás, onde Jesus fala, eu sei onde vocês vivem, onde está o trono de Satanás. Eu vejo que é onde o governo maligno das hóstias do mal estava entranhado e havia o seu exercício pleno. Onde quem dominava ali era a força do mal. Então, onde o diabo propriamente dito, ele tem a sua primazia, ali está estabelecido o trono dele. Então ele pode estabelecer o trono dele na vida de várias pessoas. E aí a gente vê aqui que havia
essa gama de idolatria tão forte em Pérgamo, e Jesus ali alerta, falando: olha, eu sei que vocês vivem onde está estabelecido o governo de Satanás. E olha que interessante, ao pensar sobre avivamento, nós como igreja, nós precisamos de ser luz onde nós estamos. E onde existe o governo de Satanás é escuridão. E a igreja precisa ser luz lá. Trazendo para nós hoje, nós cristãos, precisamos iluminar o mundo com o amor de Cristo. Precisamos ser luz onde há trevas, onde o governo maligno está estabelecido, onde há injustiça, onde há negação de Deus, onde há uma cultura de perversidade, de promiscuidade, onde há uma cultura de violência, de ódio, da total falta de Deus. Nós precisamos ser luz. Onde há falta de sabedoria, nós precisamos ser luz ali. E aí, então Jesus fala, ele fala: olha, eu sei onde vocês vivem, onde existe uma cultura total anti-Deus, onde não se aceita Deus. E era verdade, porque os cristãos naquela época eram perseguidos e mortos. Então, a gente vê que os cristãos em Pérgamo, eles estavam em um ambiente totalmente anti-Deus. E isso é diferente de nós hoje? Quantos ambientes anti-Deus nós estamos? Onde a gente fala de Deus, as pessoas viram a cara. Onde a gente fala que Deus é bom e que Deus pode fazer algo transformador na vida de alguém, e as pessoas preferem jogar na loteria, preferem fazer as coisas do jeito delas e preferem continuar vivendo a vida dando a cabeçada onde ela está dando cabeçada. Então, é a mesma coisa de hoje. Claro, a gente não tem perseguição física, mas ideológica, mental, política, ela está existindo e está começando. Segura a onda. Bom, e aí, o verso continua. Jesus fala: contudo, você permanece fiel ao meu nome. Olha que interessante o que Jesus fala. Ele fala: olha, eu sei onde você está, que é num lugar difícil e complicado. E eu sei que você, estando nesse lugar difícil e complicado, você permanece fiel ao meu nome, ao nome dele. Não negou o nome de Jesus, né? E ele continua: e não renunciou sua fé em mim. Provavelmente eles estavam sendo pressionados a negar a fé em Jesus, mas eles permaneceram fiéis a Jesus. Então nós entendemos que para nós termos uma vida de realmente um avivamento em Cristo, nós precisamos, sim, claramente permanecer fiel ao nome de Jesus, fiel àquilo que nós cremos, fiel e não negar a nossa fé em Jesus. Nós precisamos de permanecer firmes, mesmo que as circunstâncias não sejam favoráveis. E aliás, nós só seremos aprovados na nossa fé se nós formos tentados a não agirmos de acordo com a nossa fé. Então, Jesus elogia essa igreja. Olha que coisa maravilhosa. E ele continua falando, olha, Jesus continua falando que eles permaneciam fiel ao nome dele, não negaram a fé em Jesus, mesmo quando Antipas, minha fiel testemunha, diz Jesus, foi morto nessa cidade. Gente, Antipas, diz os estudiosos que Antipas era um pastor, provavelmente dessa igreja. E Antipas, eles dizem, esses estudiosos,
eles dizem que Antipas foi morto da seguinte forma. Havia uns falam um bezerro, outros falam um boi. Mas enfim, é a mesma coisa, né? Um boi de metal que havia com a barriga dele aberta, né? Trançada, com o metal trançado, onde havia uma abertura. E ali o que eles fizeram com Antipas, e era o que eles faziam nos sacrifícios deles. Eles faziam o seguinte, fizeram o seguinte, pegaram Antipas, colocaram ele dentro desse boi, fechou, lacrou e colocaram fogo no boi. Então, como o boi era de metal, ele foi aquecendo até ficar incandescente e cozinhar e matar, né, cozido, queimado, Antipas. Pensa que morte horrível. E Jesus fala, olha, que os cristãos de Pérgamo permaneceram fiéis mesmo quando Antipas foi morto naquela cidade. Tem que parar até para beber água, né? E aí, meus queridos, nós vemos hoje Antipas, um exemplo de cristão vivo, verdadeiro. E se você reparar aqui, em Apocalipse mesmo, mais pra frente, essa característica que Jesus dá ao próprio Antipas de fiel testemunha é essa mesma característica que o próprio Jesus diz de si mesmo. Ele diz que ele era fiel testemunha. E agora eu digo para você, como Jesus tinha apreço a Antipas e como Antipas foi honrado por Jesus, né? E com certeza na glória muito mais. Muito mais. E aí é um exemplo para nós de avivamento, de resistência, de vida, de um cristão vivo. E aí Jesus ele continua, né, falando, olha, nem mesmo quando Antipas foi morto nessa cidade onde Satanás habita, onde Satanás morava mesmo, né? Então onde ele governava, onde ele tinha a primazia, né? A cidade jaz em Satanás naquela época. E olha o verso 14. O verso 14, Jesus vai trazer algumas repreensões para a igreja de Pérgamo. Pensa comigo. Haviam duas possibilidades. Ou nem todos os cristãos de Pérgamo eram como Antipas, fiéis, era apenas uma parte, ou aquela igreja foi acostumando com a vida religiosa pagã e foi esvaziando da própria fé. Porque Jesus vem tratar de algumas coisas aqui. Olha, no entanto, tenho contra vocês algumas coisas. Jesus ele tinha algumas coisas contra. Algumas coisas que ele olhava e falava, isso não tá legal. Sabe, família? Essas coisas que Jesus reprova são coisas que nós precisamos observar em nós como igreja. Nós como cristãos, nós como Igreja Batista Conexão. Para que nós não estejamos enquadrados nessas coisas para que a vida do Senhor flua em nós. Senão, nós poderemos estabilizar, parar, entrar em letargia e morrer espiritualmente. E Jesus diz, tenho contra vocês algumas coisas. E olha o que Jesus diz. Você tem aí pessoas que se apegam aos ensinos de Balaão, que ensinou Balaque a armar ciladas contra os israelitas. Bom, deixa eu fechar, né, aqui. Induzindo-os a comer alimentos sacrificados a ídolos e a praticar imoralidade sexual. Olha só.
Duas coisas que Jesus reprova. E eu queria que nós pensássemos como igreja, para que a gente banisse isso do nosso meio, se isso existe. Porque nós queremos que o Espírito Santo de Deus flua em nós, flua nessa igreja para que a gente mostre Jesus. Então, isso pode estar acontecendo no nosso meio. Então, alerto a cada um de nós, humildemente, no Senhor. Olha, o que era essa doutrina de Balaão que induzia ao erro? Alguns estudiosos, eles dizem que Pérgamo pode ter estagnado. Por quê? Porque ao se converter pessoas de outras religiões, eles foram deixando entrar a cultura de outras religiões, as práticas de outras religiões, e isso foi esfriando a igreja. Bom, uma reflexão disso, eu vejo clara, que é o seguinte. Pensa comigo, o diabo, ele tentou matar os cristãos e pegou Antipas para poder ser um dos exemplos, vamos dizer assim. Só que a gente sabe na história que quanto mais se mata cristãos, mais cristãos surgem. Porque o impacto do testemunho de um cristão é tão grande, a ponto de até mesmo os próprios algozes se converterem a Cristo. Vocês lembram quando Jesus morre na cruz, que o soldado romano virou e falou, realmente aquele ali era um filho de Deus. Pois é. Então, o diabo usou essa estratégia. Só que o diabo percebeu algo importante ali. Não dá para acabar com os cristãos matando. E aí o que ele faz? Começa a introduzir coisas que não são de Deus, que Deus reprova no meio do povo de Deus. Assim, o povo se torna mundano. Se torna como o mundo, como qualquer um e qualquer outro. Você já percebeu claramente isso? Olha, quantas vezes nós vemos por aí pessoas que se dizem cristãos, mas que mostram uma postura cristã totalmente diferente a Cristo? Sabe, é diferente da pessoa que está lutando para ser como Jesus. Aquela que quer ser como Jesus e erra. Agora, aquela pessoa que se diz ser cristão, às vezes para se disfarçar, às vezes para ganhar algum benefício, alguma confiança, às vezes simplesmente porque assumiu um estilo de vida, ou simplesmente porque está na moda. E aí, nós vemos isso, e se isso entra na igreja, e isso se estabelece, acontece algo que Deus reprova totalmente. E é disso que Jesus está falando aqui. O que é que aconteceu com Balaão, então? O que aconteceu com Balaão, se você for ver lá em Números, se não me engano, no capítulo 22 em diante, você vai perceber isso. Balaão era um profeta do Senhor que se corrompeu, e aí ele começava a profetizar por dinheiro. E aí, Balaque, se não me engano aqui, era um rei de uma cidade onde o povo de Deus ia conquistar para chegar na Terra Prometida, quando eles saíram do Egito. E aí, Balaque pagou para que o Balaão profetizasse contra o povo de Deus, para amaldiçoá-lo. E aí, toda vez que Balaão ia amaldiçoar, só saía palavra de bênção. E aí ele falava com Balaque, não tem jeito, eu não consigo amaldiçoá-los. Por quê? Porque Deus já os abençoou. E aí, Balaque falava, não, vou te dar mais dinheiro para você amaldiçoar. E aí eles tentavam e nada. Até que de repente, se você continuar lendo o texto lá, você vai ver que Balaão desaparece. Mas mais pra frente, Moisés chama a atenção do povo, falando o seguinte, olha, cuidado, não sigam o exemplo de Balaão. E o que Balaão fez? Se ele viu que não dava para amaldiçoar o povo, o que ele fez? Ele falou com Balaque o seguinte, falou assim, olha, se não dá para amaldiçoar o povo de Deus, e aí eu te falo, olha, ninguém te amaldiçoa, porque você é escolhido de Deus, entendeu? Aquele que é escolhido de Deus, maldição não pega.
A única coisa que pode acontecer é se nós nos amaldiçoarmos com a desobediência. E aí olha o que aconteceu. Balaque falou assim, olha, Balaão falou com Balaque assim, faz o seguinte, coloca as suas mulheres mais bonitas lá perto dos guerreiros, dos homens lá, para que eles se interessem por elas e casem com elas, para que assim eles comecem a cultuar outros deuses e aí a maldição vir sobre eles. Olha como que Deus é poderoso e está falando com a gente agora. Isso é o que a gente chama de casamento misto, que Deus reprova totalmente. E aí foi o que aconteceu com o povo. Quando eles fizeram isso, os soldados tomaram para si essas mulheres, casaram com elas, eles começaram a se prostituir espiritualmente. Porque eles eram a nação de Deus. E aí eles começaram a adorar outros deuses. E aí a ira de Deus se acendeu sobre aquele povo, né? O povo de Deus. E aí eles perderam as batalhas até que eles revisaram tudo que eles estavam fazendo e mudaram a rota deles. Mas aí Jesus está orientando, falando o seguinte, tem no meio de vocês algumas pessoas que induzem os outros ao erro, sabendo que é errado, para poder destruir vocês. Tem esse tipo de pessoa aí, toma cuidado. Então, gente, se houver pessoas entre nós que às vezes induz outras pessoas ao erro, a errar, a fazer coisa errada, peça a Deus que toque o coração. Sabe? Se você faz isso, para. Vamos buscar o Senhor de maneira poderosa. E aí, Balaão também instigava aqueles povos, aquele povo de Deus, a comer comida sacrificada a ídolos. Então, essas duas coisas, então, é enganar o povo, levar o povo como engano, para um engano, né? Então, essa é a primeira coisa. E olha o verso 15. De igual modo, ou seja, com o mesmo peso, né? Vocês têm aí os que se apegam aos ensinos dos nicolaítas. Bom, quem eram os nicolaítas? Você reparou que lá em Éfeso, os nicolaítas também estavam presentes, mas o pessoal de Éfeso botou o povo para correr? Pois é, essa doutrina dos nicolaítas, esses ensinos, eram algo que a gente não sabe ao certo o que era, mas tinha muito a ver com a prática da imoralidade sexual. Induzia também as pessoas a pecarem sexualmente. E alguns estudiosos afirmam o seguinte, afirmam que esses nicolaítas, eles pensavam o seguinte, que o espírito da pessoa é puro e ele não tem nada a ver com o corpo. Então o que o corpo fizesse não tinha problema nenhum, porque isso não atrapalhava o espírito. Mentira! Nós somos um ser único, né? E aí, eles falando isso, então eles permitiam, por exemplo, o incesto, orgia, sodomia, como era falado, né? Na época, e outras bestialidades. Então, esses nicolaítas, eles aprovavam a imoralidade sexual. E isso foi entrando no meio da igreja de Pérgamo. E aí eu digo para nós, olha, imoralidade sexual. Gente, isso é muito sério para o Senhor. Muito sério. Porque se existem dois homens na Bíblia, a Bíblia fala que são dois homens. Se existem duas mulheres, são duas mulheres. Se eles têm relação, dois homens ou duas mulheres continuam sendo a mesma coisa. Mas quando se une um homem e uma mulher, eles se tornam uma só carne. Tem um propósito e um princípio espiritual do Senhor aí. Então, eu quero alertar a gente a essa questão da imoralidade sexual. Sabe, isso interrompe o fluir de Deus, a vida do Senhor na vida da igreja.
Quantas pessoas vivem achando que não tem nada a ver, sabe? Ah, eu não sou pastor, eu não sou líder, então eu posso, né, transar com minha namorada, eu posso viver uma vida sem me resolver no matrimônio, sabe? Eu posso trair meu esposo, trair minha esposa, e por aí vai. Eu posso me envolver com pornografia, sabe? Então, isso, gente, eu falo, isso impede o fluir de Deus. Não é só líderes, não. A gente sabe o estrago quando acontece isso na liderança. Mas não é só na liderança, na igreja inteira. Nós somos um corpo. Então, o apóstolo Paulo fala que quando um corpo, um pedaço do corpo, um membro, sofre, todo o corpo padece com ele. Então, família, se houver isso em nome de Jesus, que seja banido do nosso meio. No nome santo de Jesus. Com todo amor e carinho eu falo isso. Então, essas duas coisas, os ensinos de Balaão e dos nicolaítas. Isso, gente, precisa ser tirado do nosso meio para que nós possamos experimentar vida em abundância. Então, em nome de Jesus, vamos rever as nossas bases e os nossos conceitos, né? Então, só trago aqui mais uma reflexão, quando fala aqui do 15, de igual modo você tem também os que se apegam. Sabe, gente, eu fico pensando o seguinte, que o olhar como pastor é interessante, porque eu digo sempre para nós, Conexão, gente, eu tenho transmitido o ensino de Cristo para a igreja, então eu tenho essa incumbência. E eu peço que, ao se tratar de qualquer tipo de influência extra, que vocês sempre ouçam e deem peso aos conselhos, ao ensinamento que eu dou. Tem gente que busca para tudo quanto é lado, né, na internet, então, e aí se apega ao ensino de outros segmentos. E, às vezes, isso se torna muito difícil, porque nós temos trabalhado de uma maneira e, às vezes, a pessoa vê outra. E, às vezes, a pessoa vai procurando até encontrar aquilo que aprova o que ela está pensando. E aí é complicado, né? Mas eu digo para nós, Conexão, deem peso ao anjo da igreja. Porque a carta foi destinada ao anjo da igreja transmitir para a igreja. Então, há uma responsabilidade e uma autoridade espiritual envolvida aqui. Bom, olha o verso 16. O verso 16, então, o que é que Jesus diz? Ele vai trazer a solução para nós, para o que acontecia em Pérgamo. 16. Portanto, arrependa-se. Arrependa-se. Esse que é o primeiro conselho. E aí, olha, arrependimento não está ligado a sentimentos, porque senão Jesus não falava para arrepender. O que a gente sente é remorso. E o remorso ele vem quando nós somos pegos por uma coisa errada que a gente estava fazendo. Porque se a gente não fosse pego, a gente continuaria fazendo. Mas como a gente foi pego naquele ato, a gente tem remorso. E aí muita gente confunde com arrependimento, mas arrependimento é uma decisão. É o que muita gente diz aí, é verdade, que se chama metanoia, essa palavra arrependimento. É o que? Meta, mudança, noia, nous, de pensamento, no grego. E aí, é o que? Se você está indo para essa direção, então muda a rota completamente, vai para outra direção. Se você está indo para o leste, vira para o oeste. É uma atitude. É uma decisão seguida de atitude. Eu vou mudar a minha conduta.
Arrependa-se. É isso. Escolha pelo melhor. Sai disso. É isso que Jesus está dizendo. E aí, ele fala que se isso não acontecer, vai acontecer algo sério. Olha as consequências. Pensa bem, talvez as pessoas falem assim, Jesus é um carrasco, é um mau alau, tá pronto para punir. Mas não, você está vendo que Jesus está avisando antes, ele está orientando antes. Orientando que as pessoas quebraram um princípio, uma aliança com ele, e ele está orientando, ele fala assim, olha, meu querido, presta atenção, arrependa, muda a direção, não continua não. Por quê? Porque senão ele vai ter que ser justo, senão ele vai ser injusto. E aí ele fala, porque senão virei em breve até você. E aí olha, eu virei em breve até você. Eu virei em breve até você, Pérgamo. Eu virei até você, Igreja Batista Conexão. E lutarei contra você. Aí eu pergunto, né? Desculpa, né? Tá escrito aqui, lutarei contra eles, né? Ou seja, contra essas pessoas que se apegam ao ensino de Balaão e ao ensino dos nicolaítas. Bom, em breve Jesus virá e lutará contra eles. Eu te pergunto, quem lutou com Jesus e ganhou? Ninguém. Sabe? Não tem como lutar contra Jesus. Então, Jesus ele precisará aplicar a justiça. E a justiça muitas vezes é deixar a cada um de nós vivermos de acordo com a nossa própria decisão. E viver de acordo com a nossa própria decisão é como que se a gente fosse um carro. É como se a gente estivesse dentro de um carro, descendo. Sabe aquele morro para chegar no Rio de Janeiro? Aquela ladeira enorme que a gente desce? É como se a gente descesse aquilo sem freio de mão, sem o freio do pedal e com o volante quebrado. Essa é a nossa, é deixar a cada um de nós de acordo com a nossa própria vontade. Então, Jesus está dizendo, olha, eu lutarei contra você. Gente, e é verdade, se Jesus simplesmente tirar a presença dele de nós, acabou. Não precisa fazer mais nada. Nós já nos destruímos. Somos autodestrutivos, né? Então Jesus virá. E aí eu falo, Igreja Batista Conexão, nós precisamos estar atentos, vivos aqui, despertos, porque senão, em breve, Jesus virá e lutará contra nós. Arrependamos. Precisamos de um profundo sentimento e decisão de arrependimento. E com que Jesus lutará? Jesus lutará com a espada da minha boca. E aí eu volto lá no verso 12 que eu pedi para você prestar atenção. Jesus diz, eu sou aquele que tem a espada de 2 gumes, afiada. E ele diz que lutará com a espada da sua boca. Isso aqui nós entendemos, quando a gente vai lá em Efésios, a gente entende que a espada, ela é representada pela palavra de Deus. É a espada do Espírito, a palavra do Senhor. E a Bíblia diz que a palavra, ela é penetrante, que ela é capaz de entrar no fundo, esquadrinhar o nosso coração. E ela é capaz de dividir juntas e medulas, alma e espírito. Então é uma faca, é uma espada afiada, poderosa. É uma espada que traz justiça e juízo. Então, a palavra, e se a gente prestar atenção na palavra, a Bíblia diz também que no princípio era a palavra, era o verbo. E o verbo estava com Deus e o verbo era Deus. E o verbo quem é? Jesus. Então ele diz,
eu mesmo virei. E para consertar isso aqui, é a própria presença de Jesus em primeiro lugar. E a palavra dele. E quando a palavra dele, ela é vivida, ela é aprendida, ela é absorvida, ela é estudada, estas coisas vão saindo do nosso meio. E foi o que Jesus disse aqui. Então eu virei com a espada da minha boca. E olha, a palavra do Senhor é poderosa. Ela é poderosa. Eu acredito que essa espada está, nesse momento, dividindo coisas aí. Está separando o pecado. Está retirando o que deveria estar longe. E aí, então, Jesus termina, vai concluindo, falando a mesma coisa que ele diz no início. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Olha, o Espírito Santo de Deus está falando com a igreja hoje. Nós estamos dormentes. Nós precisamos de um avivamento. O Senhor Jesus, Ele é aquele que anda no meio da igreja, é aquele que está na igreja, é aquele que tem a igreja num conhecimento muito grande, Ele sabe da intimidade da igreja. E aí, quem tem ouvidos, os ouvidos espirituais, ouça o que o Espírito diz às igrejas. O que o Espírito Santo diz hoje à Igreja Batista Conexão. E aí, ele fala duas coisas. Olha, ao vencedor, ele vai dar duas coisas. E ao vencedor é aquele que vencer, é aquele que passar pelas provações e for aprovado. É aquele que passar pela provação. Então, as aflições existirão. Mas quem for aprovado vai ter um galardão. Não vai ficar na mão. Sabe, Deus não é um masoquista. E Deus não é um sádico que gosta do sofrimento pelo sofrimento, não. Ele usa o sofrimento que nós causamos para nosso enriquecimento pessoal e para a glória dele. E aí o que ele fala? Olha só. Ele fala, ao vencedor darei do maná escondido. O que era o maná? O maná era aquele alimento que caía do céu para o povo enquanto estava no deserto. E aí, nós vemos que a Bíblia também diz que o maná que caiu do céu é o próprio Jesus. Então, quem for vencedor terá de Jesus o melhor, uma porção, um alimento, uma satisfação, um conhecimento íntimo e poderoso de quem é o Senhor Jesus. Não sentirá fome, não sentirá sede. Porque se você parar para pensar aqui, de que diz essas duas questões aqui? Diz dos apetites carnais humanos. Desejos sexuais, indução a errar com alimento. E a gente vê então que quem deixar esses apetites de lado, eles receberão do alimento do céu. Jesus será o próprio alimento, vamos dizer. Então, essa é a primeira coisa. E quem, cristão, não almeja estar com Jesus? O apóstolo Paulo mesmo diz isso em Filipenses. Ele fala, olha, estar com Cristo é infinitamente melhor. E é verdade. Como nós almejamos estar com Cristo. E é verdade, é a mais profunda verdade. E aí, a segunda coisa. Também lhe darei uma pedra branca com um novo nome nela escrito, conhecido apenas por aquele que o recebe. Né? E aí, o que é que significa essa pedra branca? Bom, essa pedra ou pedrinha, né?
tem duas questões culturais da época que traz pra gente uma informação ampla. A primeira era que, quando uma criança nascia naquele contexto, então era como que se fosse o registro de nascimento daquela criança. O pai, ele dava uma pedra, né? Ele escrevia o seu nome na pedra e dava para a criança. Aquela pedra era como que se fosse o registro da criança, dizendo, né, que ela era afiliada àquele elemento. E isso pode trazer para nós uma reflexão de quê? De que quando nós nascemos de novo, quando nós recebemos a Cristo e há esse novo nascimento, Jesus, ele nos muda completamente. E ele nos dá um novo nome. E para os judeus, o nome, ele estava ligado à reputação, ao caráter da pessoa. É por isso que a gente vê que várias vezes no Antigo Testamento, pessoas iam mudando de nome. Então, por exemplo, nós vemos a mudança clássica de Abrão, pai exaltado, para Abraão, pai de multidões. Então, esse nome pode ser a filiação que Jesus nos dá quando nós nascemos de novo. Ou também pode representar o seguinte: como tinha uma influência muito grande do direito romano ali também, quando se havia um julgamento, havia uma tensão para se dar o veredito. E haviam duas pedras, uma pedra preta e uma pedrinha branca. Quem recebesse a pedra preta era condenado. E quem recebesse aquela pedrinha branca, nela tinha a certificação de que aquela pessoa foi absolvida. E aí também traz para nós o sentido de que o vencedor é aquele que foi resgatado por Jesus. Jesus pagou no seu lugar e ele foi absolvido. Absolvido dos seus pecados e agora pode ter a vida eterna em Cristo. Então, Jesus dá a credencial a ele, a pedrinha branca, da absolvição, da redenção de todos os seus pecados. E aí, a gente encerra então dizendo que o Senhor Jesus, ele quer dar prêmios, galardões aos vencedores. E eu quero me achar vencedor. E eu quero ser vivo. Eu quero ser esse cristão vivo que vai influenciar, que vai impactar essa minha geração. E eu espero que você também, e que juntos nós possamos ser esse tipo de pessoas, como Antipas aqui. Então, você pode fechar os seus olhos mais uma vez? Deus, que essa palavra possa encontrar morada nos nossos corações. Que o Senhor venha com poder e graça